Hoje eu sou casado com a ex-namorada do meu primo. Mas espera aí, não houve traição. Eu nem sabia que a mulher era do meu primo, que a namorada, né, no caso não era nem mulher, era do meu primo. E assim, até hoje ele não fala comigo por causa disso. Ele não fala por causa... Eu julgo ser uma bobeira. Vocês podem ter opinião diferente da minha, que não tem problema nenhum. Eu e meu primo, a gente éramos muito próximos, desde criança. E a gente ia pra parque, passeio, juntava todos os primos. A gente morava ali num quintal muito grande, onde tinha 2, 3 casas onde moravam meus outros tios e meus outros primos também, incluindo esse. E minha avó era a dona daquele terreno. Só que o que aconteceu? Cada um, né, ali se mudou, saiu daquele terreno, porque eles entendiam ali que a casa era deles, porém o terreno ainda pertencia à minha avó. E o que aconteceu? Esse meu primo também veio a se mudar junto com a mãe dele, que é irmã da minha mãe. E aí nós mantemos contato, a gente ia lá, jogava videogame, tinha lá o churrasco do Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário, se juntava todo mundo, era assim, a gente não tinha problemas familiares, exceto esse que vai vir logo a seguir. Aí a gente foi crescendo. Só que meu primo, ele tem aquela... Desde que a minha tia se separou do então pai dele, que ficou sendo meu tio emprestado, o que aconteceu? Ele começou a ser uma pessoa muito fechada. Você conversava com ele e ele não falava o que era até você dar uma prensa nele. Ele falava assim, você perguntava uma coisa a ele, ele falava, o que você acha? Era assim mesmo. Ah, não sei, você sabe. Ele sempre falava assim, ó, vai lá naquele lance lá. Aí eu perguntava qual? Você sabe. Não sei, senão não, ele ficava sempre com esse mesmo papo, com as coisas assim. Ele era daquela pessoa monossilábica também, que tudo que você perguntava, ele respondia algo com uma sílaba só, tipo sei, só, assim. Ele fez tratamento psicológico, mas o negócio não passava, ele não decidia mudar, ele era assim, desse jeito. A tia dele falava, responde direito pros outros, responde... Ele era dessa maneira. Até que uma vez ele falou, vai lá naquela festa. Eu falei, qual festa? Você sabe. Não sei. Não, mas você sabe. Ele ficava insistindo com o mesmo papo, até que eu dava uma prensa e falava, não, é o aniversário lá dos nossos tios, não sei o que. Ele achava que a gente fingia que a gente não sabia das coisas. E aí passou um tempo, tal, a gente continuou naquela, né? Mas ele era uma boa pessoa. Quanto a isso, não tive problemas com ele a respeito de brigas familiares. Nossas mães eram irmãs muito próximas, até acontecer isso que aconteceu, que eu vou dizer. Passado algum tempo, se eu já tinha 21 anos, eu comecei a namorar uma menina muito linda. O nome dela Mariana. Mariana era loira, cabelos claros, olhos azuis, mas muito linda, muito bonita. Foi só eu namorar com essa bendita que ele começou assim, ele se afastou de mim aos poucos. Começou a cortar as minhas idas lá na casa dele. Quando eu falava, vou aí na sua casa e tal, ele falava, não, agora não dá não, porque eu vou fazer não sei o que. Um dia eu cheguei a falar, primo, tá sumido. Porque eu tive algumas coisas e tal. E ele ficava assim, começou a cortar. Nas poucas vezes que eu consegui ir lá, e quando ia com a minha mãe, e a gente sentava lá, tomava um cafezinho e tal, a gente morava assim, morou em bairros diferentes, né? Mas a gente, de vez em quando, ia lá na casa dele, né? E o que aconteceu? Ele chegou assim... Ele ficava isolado, ou então saía de casa, arrumava alguma coisa para fazer e ia embora. Ele não me dava atenção, não me dirigia a palavra. Até que um dia, a gente está num churrasco lá na casa do meu outro tio, e ele diz assim, nossa, hein, você não teve um pingo de consideração comigo.
Falou, nunca mais vira na minha casa. Eu falei, o que foi, primo? Do nada ele começou a falar, a me acusar, a falar, olha, porque não sei o que. Ele não falou momento algum o que era. Falou, olha, eu nunca esperei isso de você. Aí ele virou a cara, nunca mais. Me tirou já tinha me tirado das redes sociais. Já tinha feito assim, um monte de coisa. É aí que piorou mais as coisas. E aí eu fui conversar com a minha tia. E ela falou assim, olha, ele tá muito chateado com você, mas ele não fala em momento nenhum o que é. Eu até tento falar com ele, mas ele não diz. Eu tô achando que é bobeira da cabeça dele, ele tá tomando raiva de você à toa. E toda vez que eu tava junto com essa menina, quando a gente ia nos coisas de família, no churrasco, nas festas, aniversário, ele ficava o mais longe possível, ele me evitava. Assim, passava na frente de todo mundo e a mãe dele a minha tia meio que forçava ele a falar comigo, só que ele não falava. Eu falei, tia, não força, deixa, ele uma hora vai falar o que foi a causa dessa raiva e a gente vai se entender. Passou nada. Eu namorei com essa menina durante 3 anos. Durante 3 anos, casamos. E aí mais ele ficou com raiva de mim. Mas ele ficou com mais raiva ainda de mim. E essa menina, eu conversava com ela, em momento nenhum ela citava o nome do meu primo. Vou chamar o nome dele de Tiago. Citava o nome de Tiago. Falava o tempo todo, conversava sobre nós. Aí, esse meu primo também tinha uma irmã que já era casada. Era minha prima também, naturalmente. E o que aconteceu? Essa prima sabia o que estava acontecendo. Aí um dia essa minha prima aparece lá, estava tendo um almoço de família. Esse meu primo ficou o mais longe de mim, o mais distante possível de mim. E o que aconteceu? Minha tia ficava pistola com isso. Eu falava, para com isso, o que você tem do teu primo? Ah, ele não falava o que era, aquele não sei o que, me xingava de tudo quanto é nome pelas costas. E ele não falava, até que essa minha prima, longe dele, falou o que foi. Falou, primo, na verdade, ele tá assim porque você casou com a ex-namorada dele. Namorada, que ele já tinha terminado, já faz uns 6, 7 anos. Eu falei, jura? É isso mesmo, você casou? Mas prima, eu não sabia disso. Eu falei, você não sabia, você não tem culpa, aconteceu agora. E eu falei pra minha namorada, pra minha esposa, eu falei, você foi casada com, você foi namorada do meu primo e nunca tinha me falado. E ela falou, olha, é uma longa história, eu não falei porque você poderia ter se separado de mim. E ela falou o que ele fazia com ela. Falou que ele era um embuste, que era ciumento, que era não sei o que falou um monte de coisa assim. Eu achei que não tinha sentido ela ter escondido isso. Mas tá, relevei. Continuo casado com ela. Eu não me separei, né? Nem quando soube disso, porque não fazia sentido. Se eu tivesse que ter não casado com ela, se eu soubesse disso antes, eu nem tinha namorado com ela. Aí, até hoje ele tá com raiva de mim, não fala comigo, minha tia tenta forçar. E aí é isso. Não sei como minha prima descobriu isso, mas tudo dá a entender que é isso. E faz todo sentido, as peças se encaixam. Mas não faz sentido porque faz uma coisa que já faz 6 anos. Eu nem sequer sabia que ela namorava ele, eu nunca soube. Nunca conheci nenhuma namorada do meu primo, nunca soube de nada disso, até porque ele era muito assim, fechado algumas vezes. E não tive como perceber isso. E o que aconteceu? Ele não fala comigo, eu também não quero forçar a amizade, mas ele é meu primo, somos parentes de sangue. E eu tô assim, se ele não quiser falar comigo, tudo bem, eu vou entender, mas é assim, que vai fazer mal pra ele, vai fazer mal pra mim, vai fazer. Bem, agora quem vai falar agora é o Carlos Blanco. Bem, essa é uma história interpretada. Olha, eu particularmente não namoraria ex de primo, ex de amigo, ex de irmão.
Porque bem ou mal você vai trazer uma pessoa de volta para a vida dele que já não vai estar do jeito que ele queria. Por exemplo, ela vai continuar frequentando a mesma casa, os mesmos lugares, mas a pessoa que está assim, que de repente está destruída pelo término do namoro, vai continuar vendo aquela pessoa, porque normalmente uma pessoa quando termina com a outra, a não ser quando é pessoa que estuda na mesma escola, quando tem o mesmo local de trabalho, ela normalmente não vê que é contato zero. Só que o que acontece? Você namorando um ex de primo, um ex de amigo, você aproxima mais aquela pessoa que está com você e mais vai levantar uma raiva em cima dela. Porque ela vai pensar assim, poxa, tanta gente, logo meu primo, o que ele tem que eu não tenho? Sou um parente de sangue, ele... Então, o que aconteceu? Você não sabia, você não tem culpa. Meu conselho é você dar tempo ao tempo, que o tempo é o senhor da razão. É o senhor de toda a razão. Não tenta forçar mais a falar com ele, você já tentou, mas ele não quer falar com você. Não acabe seu casamento em hipótese nenhuma por causa disso daí, porque você não sabia. Ela também não te falou, também foi um erro dela. Ela poderia ter te falado, mas ela não falou. E vocês estão casaram sem saber disso. Então, o que eu tenho a te dizer? Dê tempo ao tempo. Espere. Se for para ele falar com você, ele vai falar. Se não for, também você não fique triste, chateado por causa disso. Entrega na mão de Deus, que eu acho que é melhor para você. Agora, enquanto a tua esposa, ela mentiu, você escolheu perdoar é uma escolha. Você poderia ter acabado esse casamento por causa da mentira, mas você não acabou. Bem, comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. Como eu vou dizendo, eu prometo melhorar cada dia, vou dar uma satisfação. Só ontem tivemos vídeo de novo, é porque eu tive alguns problemas aqui, fiquei meio enrolado e não tive tempo para poder gravar, né? E aí a gente ficou sem vídeo. Eu não gosto disso, eu gosto de postar vídeo regularmente para que o YouTube não te derrube por causa desse negócio aí. Bem, eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.